A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma revelação, né, irmãos? Uma visão que o Senhor deu para um irmão, um pastor. Ele mora ali na África. Esse vídeo, irmãos, deste irmão passando essa visão tem uns 3 anos, mas eu achei muito interessante. Eu estou trazendo para vocês. E eu peço a você que fique até o final para você ver como é interessante e é da forma que esse irmão falou, realmente está acontecendo, tá bom? Então fique até o final, você vai se surpreender com esta visão que este irmão teve. Ele é um pastor, né? Ele é da África e ele falou que nem conhecia assim a Igreja de Deus e Amor, né? Mas ele já ouviu falar muito no missionário Davi Miranda. Então ele diz que Deus deu a ele esta visão. Irmãos, eu não gosto de trazer visão de todo mundo, sabe, irmãos? Não é todo mundo que eu trago para os irmãos verem aqui no meu canal. Não sou muito chegada nessas coisas assim de visão, que é todo mundo que tem, eu estou passando, não. Eu sempre vejo que realmente, né, o que é de Deus e aquilo que não é. Tá bom? Então vou deixar para vocês aí, para vocês verem e vocês mesmos tirem as conclusões de vocês. Esse irmão, ele teve uma visão com a igreja pentecostal Deus e Amor, a igreja Deus e Amor se dividindo em duas. Preste atenção, fique até o final e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhe também e se você não é inscrito, se inscreva, irmãos, não esqueça do like, tá bom? Deus abençoe e vamos pro vídeo. Logotipo da Igreja Deus e Amor, e também ouvi muitas pessoas falaram para mim, mas nunca tive uma interligação mais forte com pessoas dessa igreja, desse ministério. Não tenho um conhecimento profundo da Igreja Deus e Amor. Sigla da IPDA, exatamente isso. Então, o Senhor me levou em experiência de arrebatamento? Não, essa aqui não foi experiência, isso foi visão. Fazer já confusão aqui. Não foi experiência, foi visão. Então eu tive experiência de visão. O Senhor me mostrou em visão, da mesma forma que eu tinha visto a igreja, a Ludmila Feber, aquela que eu vi que estava vestida, então ele ia caindo num rio, aquele rio parecia de cristal, enquanto ele ia cair, aquele rio se transformou em lavas de fogo. Então, aquele mesmo tipo de vida, muito grande mesmo, havia aquela igreja grande, e havia essa sigla, IPDA, a Igreja Deus e Amor. IPDA, eu vi então essa igreja, IPDA, a Igreja Deus e Amor, essa igreja estava tão grande, eu vi essa igreja muito grande mesmo, muito grande. Enquanto eu via essa igreja na minha visão, eu comecei a olhar a igreja, só que eu olhei de lado, eu vi que de lado havia um rio muito grande. Esse rio era um rio corrente, um rio que estava a correr. Então eu vi que caiu, pareceu, né? Parece um ferro ou uma cruz, eu não sei. Mas aquilo caiu em cima da igreja, daquela igreja. Aquela igreja, depois de cair aquilo, caiu no meio, puf, da igreja. E a igreja se dividiu em dois. Eu vi que a igreja se dividiu em dois. Enquanto eu via que a igreja se dividiu em dois, uma parte da igreja caía no rio. Outra parte ficava intacta. Quando bateu aquele ferro em cima da igreja, eu vi que uma parte da igreja caiu no rio e outra parte da igreja ficou intacta. Eu então fiquei a perguntar, porque a minha mãe de consideração, a Lu Santos, já me falou um pouquinho do Davi Miranda e eu vi os vídeos dele. Não vi muito, já vi, acho que vi uns 2 ou 3, não terminar, mas já ouvi e já sei, e eu tenho certeza que ele foi um grande homem de Deus, né? Eu nunca falei desse ministério, só estou falando porque Deus mandou, e vocês sabem que eu não falo aqui de ministério. Sim, que Davi Miranda era um homem usado por Deus, que é o fundador
desse ministério, né? O presidente. Então, enquanto eu via essa igreja a se dividir no meio, duas metades, uma estava intacta, uma não caiu, mas a outra caiu. A outra caiu no rio. Só que a metade que caiu no rio foi levado pelas correntezas das águas. A metade que caiu no rio foi levado pelas correntezas, começou a ser levada. E a outra metade que ficou a ser uma metadinha. Ficou uma metadinha que estava assim. Quer dizer, ele se dividiu em duas metades, né? Se dividiu em duas partes. Você vê aí as duas metades da igreja, não é? Uma parte cai no rio e o rio leva o ministério, e outra parte fica intacta. Então, enquanto a outra parte ficou intacta, eu comecei a perguntar para Deus o que Deus queria dizer a respeito desta visão. O que o Senhor queria me mostrar? Qual é a mensagem? Qual é a palavra? O que o Senhor quer falar? Estou vendo aí a signa, a Igreja Deus e Amor. Estou vendo aí que é a igreja do reverendo David Miranda. E estou vendo a igreja, uma metade está caindo no rio, outra metade. O que o Senhor quer me falar? Então o Senhor me explicou mais tarde o que aquilo queria dizer, ok? O Senhor me disse que parece que o Senhor vai permitir que uma metade dessa igreja vai ser levada e vai ser levada às obras do mal. Não importa, os que saíram dessa igreja e os que estão lá, todos estavam inclusos dentro dessa. Todos estavam inclusos nessa visão. Quer dizer, a estratégia demoníaca foi tão exaltado para poder abater uma metade dessa igreja. Ou melhor, só vai sobrar uma metade. E essa metade vai ser a remanescência. O Senhor permitiu que a metade que está complicando, que está contradizendo, que está trazendo impedimento, que está atrapalhando, vai ser derrubada. E só vai ficar de pé a metade da igreja que está a obedecer, que está a meditar, que está ainda intacta na visão que o reverendo David Miranda deixou. Foi essa visão que o Senhor mostrou para mim. Então, e os que estiverem aí a cair no rio, não quer dizer que todos eles vão para a cova. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esses se perderam. A semente foi desperdiçada. É uma semente valiosa que foi desperdiçada. É uma semente pura que foi desqualificada. Alguns vão sofrer mortes, outros vão voltar para o mundo, outros vão fazer coisas malignas, outros vão fazer pacto com trevas, outros vão fazer envolvimento com ocultismo, e só vai ficar mesmo firme na doutrina um pouco da igreja. E a igreja vai se dividir ao meio. Quer dizer que vai ter duas igrejas desse. Uma igreja vai ser pura ou melhor, essa igreja vai ser dividida em duas partes. E externamente ou internamente vai ser dividida em duas partes. A igreja eu não sei qual é a confusão que pode acontecer, eu não sei qual é a situação que vai acontecer, em que vai dividir a igreja em duas partes. Uma parte vai ser defensor das obras demoníacas, a outra parte vai ser defensor das obras santas de Deus. Vai ter remanescente. Essa é a mensagem boa, porque uma parte dela vai se corromper, mas uma parte vai ser remanescente, vai guardar a santidade, vai permanecer pregando a verdade e arrependimento. E entre aqueles remanescentes que ficaram, o Senhor vai levantar certos homens que vão ser usados profeticamente, que vão ser usados com experiência. A igreja vai ser restaurada. A metade que vai ficar vai ser restaurada. E a treva que entrou lá vai ser removida. Então a igreja vai ser pequena, porque vai dividir ao meio. Já não vai ser uma igreja tão grande como vai ser pequena, vai ser restaurada. E só vai permanecer lá na igreja restaurada, no ministério restaurado, os que
obedeceram, os que ficarem, mas muitos que se corromperam, porque muitos deles estão se envolvendo, estão pegando pactos com trevas, estão fazendo pacto com obras do maligno. Então o Senhor vai honrar a remanescência, mas daqui a alguns tempos, não vai ser tão rápido, mas isso não vai demorar muito, mas não vai ser tão rápido. Vai ser daqui a alguns tempos em que Deus vai restaurar esse ministério e vai levantar um homem pela qual Ele chamou para dirigir na visão daquele homem que é falecido, segundo o que me disseram depois, ou que eu apercebi através de alguns canais no YouTube que falaram. Então, esse ministério é um ministério que aviva e que avivou e que trouxe um avivamento de renúncia total ao mundo. Então é um ministério diferenciado de quase todos os ministérios do mundo. É um ministério que foi chamado por Deus como se fosse a menina dos olhos de Deus. A igreja missionária mundial que restaurou, que trouxe, que abriu o portal, né? Que abriu o portal para uma vida profunda com Deus, de santidade e doutrina. Mas muitos lobos disfarçados fizeram confusão. Então Deus vai restaurar, cortando a igreja pela metade, afastando uma parte da igreja e colocando outra parte intacta para levar o ministério na pureza de Deus. E aí, meus irmãos, o que vocês acharam desta visão? Faça o seu comentário, tá bom? Ainda não deixou o like? Deixa o like, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz.